Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 3º da segunda parte, chamado Lutas e Humilhações. Nós iniciamos esse capítulo aí há 2 semanas, em que, após se despedir ali dos seus amigos Áquila e Prisca, onde ficou por praticamente 2 anos, quase 2 anos, ali no deserto, meditando e trabalhando como tecelão. A primeira reconciliação que ele tem, na verdade a primeira não, a primeira é com Ananias, né? Porque ele vai para Damasco com o objetivo de perseguir, de capturar, de fazer o que fosse necessário, matar, se necessário, Ananias. E eis que ele encontra Jesus às portas de Damasco, e Jesus envia Ananias, fica cego, e Jesus envia Ananias para devolver-lhe a visão. Então a primeira reconciliação, né, a exemplo do ensinamento de Jesus, que fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, a primeira reconciliação desse novo homem que surge a partir dessa visão gloriosa, né, foi com o próprio Ananias, porque ele mesmo, como lemos, ele fala, né, que a ovelha vem ao lobo, né, e devolve-lhe ali a visão, e ali aquela animosidade que ele tinha com Ananias, ele pede perdão e tudo mais, né. Bom, aí ele vai para o deserto, como vimos, fica ali com Áquila, ele descobre a história de Áquila, né, como que Áquila foi parar no deserto. Foi por causa das perseguições ali por ele deflagradas. Então Áquila conta o que aconteceu, né, o que aconteceu com seu pai, que acabou sendo até morto por conta dessas perseguições. Mas ele mantém o anonimato, ele fica ali durante esses praticamente 2 anos, trabalhando junto, sem revelar para o casal que ele era o doutor de Tarso, Saulo de Tarso, que mandara, que dera aquelas ordens, né, que atingiram a tantos. Então, ao longo desse período, ele deu mais do que provas de sincera amizade, né? Até que, no finalzinho do capítulo 2º, ele se mostra, né? Ele se revela para os seus amigos, dizendo a eles que ele precisava, que será necessário, e, e ele fala que ele era Saulo, que é, toda a responsabilidade sobre a morte do pai de Áquila recaía sobre ele, pois foi ele que deu as ordens ali, mesmo aqueles que haviam cumprido, abusando até, né, dos requintes ali de crueldade. Mesmo assim, quem responde, ele até coloca, né? O general é o responsável pelos erros ou acertos do seu soldado. Então ele se coloca nessa posição, que mesmo que houvesse e houveram, né, abusos e excessos ali cometidos por parte de quem foi lá prender, quem foi lá executar a ordem, ele fala: mas quem deu a ordem fui eu, portanto eu sou o culpado. Mas aí ele fala: mas sou um novo homem arrependido, e conta para o casal o que aconteceu lá na entrada de Damasco, a visão gloriosa de Jesus. O casal, que era cristão, né, não fica assim surpreso, mas fala que entre amigos, né, não sentem, pelo contrário, aceitam ali o pedido de perdão, tem nele um verdadeiro amigo, porque ele já havia dado mais do que provas suficientes de verdadeira e sincera amizade para aquele casal, né. E aí, né, chega o momento de cada um seguir o seu caminho no sentido de pregar. O casal se sentiu animado, encorajado para sair contando essa história em Roma. Convida Saulo e ele diz não. Então ele se reconciliou com Ananias, se reconciliou com Áquila, né, porque soube da história, e ele recusa o pedido de acompanhá-los até Roma, porque ele decide voltar a Jerusalém. O que ele quer fazer em Jerusalém? Ele quer
se reconciliar com todos os outros a quem ele prejudicou. Antes, porém, né, no caminho, né, para chegar a Jerusalém, no caminho tem que passar por Damasco novamente. Então ele volta para Damasco, que é aqui onde nós estamos, e ele se reencontra novamente com os cristãos ali da comunidade ali de Damasco, né? Se reencontra com Ananias, e ele percebe que nesse período de 2 anos, esse movimento ali de seguidores, né, do caminho, que era esse nome que tinha, aumentou significativamente, e muitas coisas do judaísmo estavam sendo introduzido, né, porque todos eram judeus. Então, muita coisa do judaísmo, ou seja, da lei de Moisés, da primeira revelação, já estava se misturando ali, né? Então, algumas tradições, porque é tudo, né, as interpretações, cada um interpreta de um jeito, outros ficam mais ao pé da letra. Então, por exemplo, ele estava percebendo que havia algumas divergências, algumas coisas em relação à circuncisão que vimos a semana passada. Então, alguns achavam que não fazia sentido, outros mais ortodoxos achavam que não, que era uma heresia não fazer a circuncisão aos homens, porque isso era um ato de devoção a Deus e tudo mais, era um ato de fidelidade a Deus e tudo mais, né? Quando outros já entendiam que não era isso que tornava ali o coração da pessoa mais próximo de Deus, né? Não era a circuncisão era um ato mais ali para o corpo, né? E não necessariamente para o espírito. Então já havia essas divergências, né? E ele decide ir, diante disso, ele decide ir, né? E foi aqui que nós paramos. Ele decide ir até a sinagoga. Vamos lá, né? O que era a sinagoga? Sinagoga existe até hoje, né? Você vai em todo lugar, né? Aqui, aonde existe a religião judaica, existe uma sinagoga. Assim como aonde existe a religião católica, existe a igreja, né, a catedral, a igreja. Aonde existe a religião evangélica, também tem a igreja evangélica, o templo evangélico. Aonde existe espírita, tem o centro espírita, né? Então, aonde existe judeus, que eu digo, no caso, seguidores da religião judaica, ou seja, qualquer pessoa pode se converter à religião judaica, não é uma religião só dos judeus. Então, se de repente alguém de qualquer lugar do mundo se identificar com aqueles preceitos ali e resolver se converter ao judaísmo, ele vai começar a frequentar uma sinagoga, né? Então, naquela época, como a única religião, vamos dizer assim, primeira e a única, talvez ali estabelecida, era o judaísmo, eles praticavam a sua religião nas sinagogas. E o grande lugar era no templo, né? O templo era o maior, que ficava em Jerusalém, tinha um templo. Mas todas as cidades haviam sinagogas. E em Damasco tinha essa sinagoga, e Saulo, que era um doutor da lei, né, ou seja, um judeu, um rabino, ele fazia suas pregações nas sinagogas, né, no templo, nas sinagogas. Então ele vai novamente à sinagoga de Damasco, ou seja, o lugar sagrado da religião, da prática da religião judaica, e ele vai começar a falar algumas coisas lá. E nós paramos aqui. Vamos retomar então, né? Que ele usa até uma tática muito inteligente, que ele era, né? Ele começa o seu pensamento falando de Moisés, porque afinal de contas, Jesus disse que não veio destruir a lei, ou seja, Jesus não é contra Moisés, foi Jesus quem enviou Moisés, né? Nós sabemos. Então, ele começa falando de Moisés, da lei, né? Fala dos profetas, por quê? Porque dentre os profetas havia um, né? Que falava muito das profecias sobre o Messias, que é o Isaías. Então ele começa falando de Moisés, aí ele chega encadeando seu raciocínio falando de Isaías,
E foi aqui mais ou menos que a gente parou, porque ele vai começar a falar da segunda revelação aqui, que é Jesus, né? Então, conforme anunciou o profeta Isaías, então ele vai encadeando um raciocínio após o outro, e é aqui que nós paramos, olha. Então ele começa, vamos retomar aqui, olha. Ele estava muito modificado, como vimos, né? Queimado de sol, emagrecido. Então, assim, a aparência física dele estava muito diferente daquele homem forte, garboso, bem apanhado, bem, né? A gente imagina assim que cheio de cuidados, né? Muito bem cuidado, muito bem tratado, fino trato. E agora não, agora ele estava ali com marcas da rudeza, né, da severidade do clima do deserto, e isso modificou a aparência dele, então alguns nem o reconheciam. Mas olha só, né? Então a aparência dele as pessoas não conseguiam reconhecer. Olha, os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. Então, assim, embora a aparência deles estivesse muito diferente, a voz não era estranha, né? A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos raptos altiloquentes. O que é isso aqui? A vibração espiritual, né, transbordava da voz dele. Então ele falava e a voz dele estava carregada de muita vibração espiritual, né? E todos estavam ali, vamos dizer, né, perplexos, ouvindo ele falar. Então, olha, ele percebe isso. Foi aí que o ex-rabino, continuando, né? Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, começou a falar do Messias Nazareno. Então veja, ele começa falando de Moisés, liga falando de Isaías, que é um profeta que 700 anos antes de Jesus, ele já falava da vinda de Jesus com todos os detalhes, inclusive no local, inclusive identificando o local exato onde nasceria o Messias, e acertou tudo, né? Ele começa a falar de Isaías e ele já emenda ali, ele estava ali com essa sua voz cheia de vibração e ele já emenda falando de Jesus. Olha, foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, começou a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Então ele começa a mostrar nessa sua pregação, que eu fico imaginando que bela pregação não foi essa, né? Que coisa brilhante, maravilhosa, que eu não consigo nem imaginar. E diz que todos os fatos da história ficam meio que registrados, né? Com certeza, porque se nós, com a nossa inferioridade, com a nossa limitação, a gente consegue imortalizar momentos, né? Gravar, né? Eu estou falando aqui, está sendo gravado, e essa gravação vai ficar aí, né? Para a posteridade. A gente grava imagens, fica aí para a posteridade, não é? Tem a tal da nuvem, que a gente joga tudo lá nessa nuvem, e as gerações futuras aí da posteridade vão acessar em imagem, som, tudo que a gente faça e que a gente deixe registrado. Certamente a espiritualidade já tem esses recursos desde sempre. Então, esses momentos todos estão aí de alguma forma gravados em algum lugar aí no éter, sei lá, né? E eu fico imaginando que glória quando nós alcançarmos uma condição espiritual a ponto de poder ter acesso a essas, digamos assim, gravações. Eu estou usando, vamos colocar isso entre aspas, tá? E ver uma pregação dessa, ver uma pregação de Estevão, as próprias pregações de Jesus, que eu creio que tudo isso está registrado em algum lugar e que em algum momento a gente talvez consiga ter acesso a isso tudo que
que existiu, né, que aconteceu. Bom, voltando aqui, sem maiores divagações, ele começa a falar de Jesus, né? Comparando a vida, feitos e ensinamentos com os textos de Isaías. Então, como é que ele faz isso? Ele começa a pegar Isaías e vai pontuando, né? Então, por exemplo, né? Então, lá Isaías fala na terra de de Zabulon e Neftali, sobre ti descerá uma luz. Então ele já pega, então qual que é a terra de Zabulon e Neftali? Né? Então ele começa a explicar que aquela terra, aquele local ali, foi ali que nasceu Jesus. O Messias nasceu ali, que fica ali na região da Judéia. Né? E ele vai pegando ponto a ponto, ele vai lendo não, né? Porque ele devia saber isso tudo de cabeça. Ele vai falando as profecias de Isaías e vai falando como foi aos feitos de Jesus, comparando tudo, ou seja, olha, tá mais que claro, olha aqui o Messias, né? Ele preenche todos esses requisitos. E aí, mas né, o que não é o fanatismo, porque o fanatismo é assim, mesmo você mostrando que 2 e 2 são 4, o fanatismo não enxerga, não percebe, não consegue assimilar, né? E olha, quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. Olha só. Então ele começa a falar, até ele falando do Messias Nazareno e falando, comparando com as escrituras, até aí tudo bem. Mas na hora que ele fala da circuncisão, aí mexeu, né? Olha só. É ele, é o traidor, clamavam os mais audaciosos, depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra ao blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Enfrentou impassível a situação até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagogo, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto, sem protestar. Sois Saulo de Tarso, antigo rabino em Jerusalém? Perguntou a autoridade com ênfase. Sim, para a graça do Cristo Jesus, respondeu em tom firme e resoluto. Não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene. Veja que ele está, o feitiço virando contra o feiticeiro, porque quem foi que lá, o templo ficava onde? Em Jerusalém. Da onde ele veio? De Jerusalém. Qual era o cargo que ele galgou ali maior na sua carreira? Rabino no templo em Jerusalém, no lugar de Gamaliel. E foi nesse cargo que ele mesmo instituiu perseguição a todos os cristãos. E isso estava acontecendo até os dias atuais aqui, em que, 2 anos depois que ele havia já se convertido, essa lei estava vigorando. E agora ele mesmo está sendo ali perseguido, né? Olha. Minha prisão? Interrogou Saulo admirado. Sim, não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador. Né? Então, ele pergunta, minha prisão? E o soldado ali, o soldado não, né? A pessoa que estava ali na sinagoga diz para ele, né, que sim, que estava ali para prendê-lo. E ele fala, não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador.
Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer. Saulo de Tarso fixou com decisão, explicando: nego-me, porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei. E, além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender a ordens verbais de prisão. Então, ele foi muito. Olha, ele era muito inteligente, né? Por isso, não à toa que ele galgou o maior. Ele sabia, ele estava aqui fazendo o quê? Estava advogando em causa própria. Ele conhecia essas brechas aqui, vamos dizer, da lei da época. E é por isso que ele está. Uma pessoa leiga não ia saber dessas coisas e ia se deixar levar, né? Então ele fala que ele oficialmente ainda era um doutor da lei, e era mesmo, porque foi uma coisa que ele conquistou, né? Legalmente, digamos assim. O que mudou foi a convicção religiosa, como ele diz aqui. Mas e aí, para ele perder o título de doutor da lei, né? Ele ainda era um doutor da lei, e mais do que isso, ele era um cidadão romano, que ele tinha essa cidadania romana, né? E não era lícito um judeu prender alguém que tivesse uma cidadania romana. Olha, e aí continua, mas estáis preso em nome do Sinédrio. Sinédrio é o conjunto ali dos doutores da lei do templo, né? Vamos dizer, um colegiado ali de religiosos, o Sinédrio. E ele pergunta, olha só, ele não é um leigo, ele fala, onde o mandado? Cadê o mandado? Né? A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos chegara de Jerusalém o documento oficial. Mais de 2 anos é o documento que ele mesmo, o Saulo, havia editado, né? Mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto como exigiam as circunstâncias. E aí o soldado, digamos aqui, fala: o pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E como a justificar, acrescentava: desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordens de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou com energia e, voltando-se para a assembleia que lhe observava a coragem moral, tomada de pasmo e admiração, disse alto e bom som. Então ele continua falando. Então ele não estava ali, vamos dizer, com medo, também não estava afrontando. Né? Ele estava com autoridade moral, e ele vai dizer, fazendo uso dessa autoridade moral, ele diz: olha, varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais minhas atuais convicções religiosas, quer dizer, vituperais no sentido de rechaçar, não aceitar, né, de denegrir as atuais convicções religiosas. Mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Né? Olha só. Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseje sondar em minha companhia as santas escrituras, ou seja, quem quer debater as escrituras com ele, o doutor de Tarso, quem ali poderia? Ele sabia, conhecia tudo e mais um pouco, né? Profundo silêncio seguiu-se ao repto. Ninguém? Perguntou o ardoroso artífice da nova fé com um sorriso de triunfo. Era bem a característica. Ele ainda tem um pouco, né? Ele ainda é Saulo, ele ainda não virou Paulo. Conheço-vos porque também palmilhei esses caminhos.
Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores. Mas qual a feição da vossa vida doméstica? Olha que pergunta genial que ele faz. Venerais Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores. Ok. Mas qual a feição da vossa vida doméstica? Ou seja, que doméstica não é só em casa, é a vida privada, é a vida particular, é a vida de cidadão, é a vida de relação. Como são? O que adianta? Basta. Então, até o próprio Jesus fala, né, dos fariseus. Ele fala o seguinte dos fariseus, né, que eles sentam na cadeira de Moisés. Ou seja, o que é sentar na cadeira de Moisés? É ensinar a lei de Moisés, porque eles conheciam a lei de Moisés como ninguém conhecia, né? E isso, ok, bacana, Jesus não condenou isso. E tem que ser assim mesmo. Mas o que adianta conhecer e não praticar? Era isso. Eles sentavam na cadeira de Moisés porque eles conheciam a lei, mas eles não praticavam. Eles só exigiam dos outros, né? Por isso que Jesus os chamavam de hipócritas, né? Porque eles conheciam, mas não faziam. E o que Saulo está dizendo aqui é a mesma coisa, né? Vocês veneram Moisés, cuidam das fórmulas exteriores, mas como é que é a vida privada de vocês? Vocês aplicam isso? É isso que ele está dizendo. Olha só. E ele continua: quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu, devíeis sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados. Meu Deus, que forte essa frase dele, olha. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Ou seja, eram tantos os desmandos, eram tantas as injustiças praticadas à sombra da lei, ou seja, usando como desculpa a lei de Moisés, mal interpretada, muito mal interpretada, né? Ele disse que se fosse haver castigo para quem assim fizesse, não haveria um açoite suficiente de tanto que eram esses desmandos, né? Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas, e vim a trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me a cooperação fraterna. Entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta da redenção para as vossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com cárcere e maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. É lógico, como vimos aqui no começo, a palavra dele vinha carregada de vibração. Olha, imaginemos um passe, né? Um passe em posição de mãos ali. Imaginemos um passe sem posição de mãos, com a imposição da voz, digamos assim. A voz dele estava impregnada de energias que estava envolvendo todo mundo. Estava envolvendo tanto que eles ficaram ali meio que sem, né? Sem saber o que fazer. Olha,
O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Ele ainda era ele, né? Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. E aí nós vamos continuar, porque já deu o nosso horário, né? E vamos continuar essa leitura aqui na próxima semana. Mas veja, né, como ele era brilhante ali na sua autodefesa, né? Na sua explanação. E imagine, se ele já era brilhante antes dele estar sendo envolvido ali por espíritos de tão alta condição, imagine agora ele convertido que está, né, nessa busca dessa transformação íntima, ali ele já tem isso que é dele mesmo, esse verbo tão eloquente, tão magnetizador. Imagine isso potencializado ali por Estevão, né, que o acompanhava, o próprio Cristo. Então é maravilhoso, né? Eu agradeço a todos que estão aqui acompanhando esse estudo. Continuaremos então na próxima semana. Fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos.